Então, boa noite a todos. Então, dando início à sessão pública de defesa de especialização para obtenção do grau de especialista em prevenção e combate aos incêndios florestais, então, da Bruna Kowalczyk, então, com o trabalho intitulado Histórico de Ocorrência de Fogo no Parque Nacional dos Campos Gerais, Paraná. Então, Bruna, lembrando que você tem, então, 15 minutos para apresentação, e depois a Andressa tem mais 15 minutos para arguição e a Tatiana tem mais 15 para arguição. Na sequência, daí a gente vai pedir que todos se retirem da sala por 5 minutos, para a gente fechar o parecer, e daí todos retornam para a gente dar o parecer final, tá? Fazer a leitura do termo. Tá bom? Então, boa apresentação. Obrigada. Então, boa noite a todos. Meu nome é Bruna Kowalczyk. Minha monografia é intitulada Histórico de Ocorrência de Fogo no Parque Nacional dos Campos Gerais, Paraná, sob orientação do professor Dr. Alexandre Fransatetto. A região dos Campos Gerais, ela está localizada aqui, no segundo Planalto Paranaense. E ela tem duas tipologias de destaque. A floresta umbrófila mista, que é a floresta araucária, e a região de Campos. De acordo com o IBGE, essa região de Campos, ela é denominada estepe gramíneo lenhosa. Tá? Que ela é um ecossistema dependente do fogo, assim como as vegetações campestres do bioma pampa, do bioma pantanal e do bioma cerrado. É interessante citar aqui que essa região de estepe gramínea lenhosa, ela está inserida no bioma Mata Atlântica, mas ela está bem aqui, ó, no limite sul do bioma cerrado. Então, ela tem uma afinidade, uma similaridade com essas regiões de campo do bioma cerrado. Esses ecossistemas dependentes do fogo, eles evoluíram na presença do fogo, apresentam adaptações a ele e pode se beneficiar da sua ação, tá? Quando esse apresenta um regime adequado. O regime de fogo é um conjunto de elementos recorrentes do fogo, como frequência, intensidade, época de queima, tá? Que vão caracterizar aquele ecossistema. Se a gente aumenta muito a frequência do fogo, pode haver uma perda de biodiversidade, né? Porque a gente acaba favorecendo aquelas espécies que são mais adaptadas. Por outro lado, se a gente exclui esse fogo das áreas, pode haver um processo de sucessão. Algumas pesquisas em savanas africanas já apontam que áreas abertas se tornaram cada vez mais fechadas por conta da exclusão do fogo. E pode haver também um acúmulo de material combustível. Tá? A gente percebe que no Brasil, quando se cria uma unidade de conservação, a tendência é retirar todo e qualquer distúrbio dessa área. Né? E assim ocorreu com o fogo, né? Com a conhecida política do fogo zero. Mas ao longo do tempo, percebeu-se que essa política ela é ineficiente. E gestores, pesquisadores, órgãos começaram a voltar o seu olhar para a questão do manejo integrado do fogo. E o uso do fogo como ferramenta para prevenção e para combate, assim como para conservação desses ecossistemas. Tá? E é interessante, para fazer o planejamento dessas atividades, se conhecer, né, o perfil dos incêndios florestais na área. E o estacionamento remoto é uma alternativa para tal. Na região ali dos Campos Gerais, tem em torno de 40 unidades de conservação, dentre as diversas categorias do SNUC, tá? Mas o Parque Nacional dos Campos Gerais, ele é o único na esfera federal. E ele foi criado justamente com o objetivo de preservar, né, esses remanescentes de floresta umbrófila mista e de campos sulinos. Nesse sentido, Silva et al. 2016 aponta que a manutenção e a conservação dessa tipologia campestre, ela depende da intervenção humana, né, sendo o uso do fogo controlado uma alternativa. No Parque Estadual do Cerrado e no Parque Estadual de Vila Velha, que também estão localizados nos Campos Gerais, eles já fazem pesquisa e uso do fogo na área. Porém, no Parque Nacional dos Campos Gerais, que foi criado em 2006, ele ainda não tem um plano de manejo. E ainda tem uma questão sobre a regularização fundiária da sua área. Tá? Então, ele tem diversas lacunas de conhecimento, inclusive na área de incêndios florestais, que o histórico de ocorrência de fogo na área, ele é desconhecido. Então, uma alternativa para a gente resgatar umas informações pertinentes é através do sensoriamento remoto e análise de imagem de satélite. Tendo isso em vista, o objetivo geral do estudo foi traçar um perfil dos incêndios florestais no Parque Nacional dos Campos Gerais, por meio do sensoriamento remoto,
Para isso, buscou-se delimitar as cicatrizes de fogo, mapear a frequência de fogo e o tempo desde a última queima e mapear o intervalo de retorno de fogo. Uma área de estudo foi o Parque Nacional dos Campos Gerais, que é uma unidade de conservação de proteção integral, localizado no bioma Mata Atlântica. Tem a sua área total de 21.291,59 hectares, tá? Ele abrange 3 municípios, Ponta Grossa, Carambeí e Castro, e o clima da região é CFB, que é temperado úmido. E tem ali, então, as 2 tipologias de destaque, que é a floresta umbrófila mista e a estepe gramínea lenhosa. O primeiro passo da metodologia foi fazer o download das imagens de satélite Landsat de 2010 a 2020. Tá? Esse download foi feito nesse Centro de Pesquisa Geológico, tá, dos Estados Unidos, que a gente pode fazer o download de forma gratuita. Depois, essas imagens foram levadas para o ArcGIS para fazer a composição em falsa cor, tá, para poder fazer a demarcação das cicatrizes de forma manual. Para cada ano foi gerado um shapefile com as suas referentes cicatrizes. Cada shape, ele tem uma tabela de atributos, e nesse caso continha informação sobre a área do polígono, a frequência que o 1, ele indica a presença de fogo, e o 0 é a ausência de fogo, tá? O mês que essa cicatriz foi observada, e o ano, que é referente ao shape em questão. Então, no total, foram 11 shapes, e posteriormente foi feita a união deles, com o objetivo de ter uma única malha poligonal das cicatrizes, de 2010 a 2020. E nesse caso, então, gerar uma única tabela de atributos, no qual resultou em 1.111 polígonos. Essa tabela de atributos foi exportada para o Excel para processamento dos dados, para a gente obter as informações de frequência de fogo, tempo desde a última queima, intervalo de retorno de fogo, o período crítico, a vegetação atingida e a classificação do tamanho de área queimada. Para esses 3 primeiros tópicos, seguiu a metodologia de Varticum e Hamilton 2010, Alvarado et al. 2017 e Batista et al. 2018. Para exemplificar essa etapa, eu trouxe um exemplo. Tá? Aqui a gente tem em cinza aquela malha poligonal com os 1.111 polígonos. Tá? Eu vou dar o exemplo aqui do polígono 835. Então, a gente observou que esse polígono queimou 3 vezes. Então, a partir daqui, a gente pode fazer um mapa de frequência de queima. Depois a gente identificou todos os anos que ocorreram fogo, 2016, 2018 e 2019. A partir daqui, a gente pode fazer um mapa do tempo desde a última queima, considerando 2020, o ano 1. Então, nesse caso aqui, fazem 2 anos que não tem queima, tá? Depois a gente calcula o intervalo entre esses eventos. Então, aqui, 0 para 2016, que foi o primeiro evento. De 2016 para 2018 foram 2 anos. De 2018 para 2019, 1 ano. Esses intervalos são classificados de acordo com essas classes, tá? Então, se foi queimado a cada 1 ou 2 anos, muito curto. De 3 a 5 anos, curto. De 6 a 10 anos, moderado. Superior a 11 anos, longo. E a gente vai atribuir o tempo de retorno a este polígono de acordo com aquelas classes que se apresentam de forma repetida sequencialmente, tá? Ininterrupta. Então, nesse caso aqui, a classe que se apresentou repetida foi muito curto. Então, o tempo de intervalo desse polígono foi muito curto. Outros possíveis intervalos que podem aparecer. O incompleto, quando só tem um único evento de fogo, você não tem, né, um intervalo. Único, você tem 2 eventos de fogo, um único intervalo. Aí ele pode ser muito curto, moderado, longo, dependendo do tempo. Quando você tem mais de 2 eventos de fogo, né, você tem ali 2 ou mais intervalos, e aí ele pode ser muito curto, moderado ou longo, dependendo do tempo. Quando a gente não observa essa repetição sequencial, né, tem uma variação ali das classes, a gente diz que esse tempo de retorno é misto. Com relação à vegetação atingida, se utilizou o shape da cobertura e uso da terra do Brasil, tá, do IBGE de 2018, que tem ali uma resolução de 1 quilômetro, e a gente sobrepôs ele com aquela malha poligonal das cicatrizes. A gente fez o recorte para fazer análise ali da porcentagem da vegetação atingida. E aí, depois, por último, a gente fez a classificação do tamanho de área queimada, de acordo com essa classe de Ramsey e Higgs. E, de acordo com o Teto et al. 2010, essa classificação ajuda a
perceber se o seu sistema de combate é eficiente. Quando as ocorrências elas se concentram na classe 1 e 2, é um indicativo de um sistema eficiente de combate. Tá? Essa classificação do tamanho de área foi feita para cada cicatriz. Já na parte dos resultados, a primeira análise foi feita a partir da área atingida e quantidade de cicatrizes distribuída por ano. Então, os anos de destaque foram 2010 e 2019, tanto para a área atingida quanto para a quantidade de cicatrizes. E a classe que se destacou foi a classe 3, em torno de 58%, né, ou 149 cicatrizes. Não foi observada cicatrizes na classe 5, então sugere-se que, nesse caso do PANA dos Campos Gerais, as cicatrizes elas são em função do limite das propriedades, porque como tem essa questão fundiária ainda a ser resolvida, há muitas propriedades particulares ainda dentro do limite do parque, tá? E aqui não foi observado cicatrizes na classe 1, mas isso é devido à resolução da imagem Landsat, que é de 30 metros, tá? Indo aqui já para a distribuição mensal, os meses que se destacaram foram agosto e setembro, tanto para a área queimada quanto para o número de cicatrizes. E teve uma concentração aqui também na classe 3. Isso vai de encontro com a literatura, que expõe que o período de ocorrência de incêndios para essa região se estende de abril a setembro, e agosto sendo o mês mais crítico. Com relação à vegetação, o parque ele tem ali em torno de 21.200 hectares, né? 10% mais ou menos dessa área já foi queimada, tá? Isso dá em torno de 2.150 hectares. Desses 2.150, em torno de 68% corresponde à vegetação campestre e 22% à área agrícola, tá? Também desses 2.150, quase 70% queimou ao menos uma vez. A frequência máxima observada foi de 7 vezes, tá? E as frequências mais elevadas foram observadas aqui a noroeste do parque. Entretanto, se a gente observar só a região de campo do parque, que dá em torno de 6.000 hectares, 76% não foi verificada cicatrizes ou ocorrência de fogo. Então, a gente tem essa janela em branco, né, da informação sobre tempo, frequência ou retorno de fogo. Então, aqui seria interessante estender um pouco mais esse período de análise para ver se a gente consegue preencher essas áreas em branco. Tá? Tanto porque, quando a gente observa o tempo de queima e depois o intervalo, a gente vai observar que é uma informação importante. Nessa parte aqui do tempo desde a última queima, a gente observa que 34% queimou nos últimos 2 anos. Tá? E o tempo máximo aqui foi de 11 anos, mas aqui é um indicativo de quanto maior o tempo sem queima, há uma quantidade de acúmulo de material combustível, eles estão relacionados. Então, é um indicativo assim, de que a área pode ser mais propícia, tanto para ignição como propagação do incêndio. E aqui a gente percebe que a classe, né, que predomina, com quase 70%, é incompleto. Então, se a gente fazer essa extensão do período, talvez a gente consiga ali outros retornos de fogo para ter essa informação, tá? E aqui a classe que se destacou foi a único muito curto, ou então a muito curto. Então, isso indica que as queimas são ou anual ou realizadas de forma bianual, tá? Como conclusão, a delimitação da cicatriz ela permitiu uma análise espaço-temporal, destacando ali os meses de agosto e setembro, configurou um mosaico de queimas no parque. Entretanto, devido a essa classe de retorno incompleto ser predominante e ter essas janelas em branco, recomenda-se fazer uma análise temporal mais extensa, assim como incluir as áreas ao entorno do parque, né, tendo em vista que as unidades de conservação brasileiras, os incêndios florestais normalmente se iniciam nessas áreas limítrofes. As referências utilizadas é isso. Obrigada.